direito, ele requer que você tenha a leitura das normas, a apreensão de conceitos e a aplicação crítica daquilo que você está lendo. Então você vai começar o quê? Ah, mas é importante eu ler lei? É, óbvio que é. Você tem, porque vai ser justamente a partir da leitura daquela norma que você vai extrair conceitos, que você vai poder estabelecer críticas, que você vai ter uma visão diferenciada a respeito daquele tema. Então é óbvio que você precisa ler a lei. Ah, mas ler lei é chato. Mas óbvio que é chato. Quem é que gosta de ficar pegando artigo por artigo, inciso por inciso, é chato? É chato, mas é necessário. Se você escolher o direito, é o que você tem que ter na sua vida. Uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça: você vai estudar o resto da sua vida. Direito é isso. Aí perguntaram sobre o exame da OAB. Veja só. O exame da ordem, ele requer estratégia. O exame da ordem não é só estudo. É estratégia. E também uma excelente preparação psicológica. Porque a pessoa, muitas vezes, ela chega para fazer o exame de ordem colocando mais peso na prova do que a própria prova já tem. Então ela já chega estressada, ela já chega preocupada. O medo. Ela já chega tremendo. Aí, se você não está confiando no teu próprio taco, não vai ser ninguém que vai confiar. Então você tem que chegar para fazer a prova com a tranquilidade de saber que não é um fim em si mesmo. A prova da OAB é um meio para se alcançar um fim maior. E você não tem limite para fazer o exame de ordem, pelo menos na primeira fase. O que você tem o exame de ordem é composto, Gilmar, por duas fases. Tá? Uma primeira fase com 80 questões objetivas e uma segunda fase, depois que você é aprovado na primeira, com um problema, né, uma questão prática, 4 questões dissertativas, que na verdade elas acabam se dividindo em 8 questões, porque tem letra A e letra B para responder. Mas veja, não é nada que seja absurdo, desde que você tenha método. Então o que você tem que fazer? Pega lá a quantidade de matérias que tem na primeira fase. São 20 disciplinas. Tá? Dessas 20 disciplinas, vai adiantar você achar que você vai estudar as 20? Não vai conseguir. Você tem que pegar o quê? Aquelas disciplinas, primeiro, que tem menor conteúdo, e seguinte, que tem mais quantidade de pontos. Ética. A parte que envolve, eventualmente, direito civil, direito penal, processo penal, parte que envolve constitucional, administrativo, tributário, empresarial, disciplinas que vão dar para você 8 questões, 7 questões. Porque, Gilmar, para passar para a segunda fase, a pessoa precisa fazer 50% da prova. Ela precisa acertar 40 pontos. É difícil? É difícil, mas não é nada absurdo. Cara, pegando essa deixa sua aí, Caio, eu já vi tantos amigos, tantas pessoas. Você terminou a faculdade? Terminei. Qual foi a faculdade que você fez? Fiz Direito. Ah, cara, mas não fui fazer um exame da ordem. Eu sou bacharel. Cara, não acha um desperdício? Total. A pessoa pegar e estudar tanto para chegar a ser bacharel e não fazer o exame da ordem? Total, porque assim, infelizmente, para tudo que ela for fazer derivado do direito, de certa forma ela vai precisar do registro na OAB. Ah, eu quero prestar concurso público. Tirando poucos concursos públicos que ainda não exigem, a grande maioria exige antes que você tenha a inscrição nos quadros da OAB. Então, assim, não faz muito sentido. A não ser que a pessoa, Gilmar, esteja fazendo direito para uma questão tão somente de conhecimento, não para fins eventuais de atuação. Ela está fazendo aquilo apenas para agregar valor, que pode acontecer. Agora, é a grande gama? Não é. Então, se você está prestando direito, penso eu que você pretende se utilizar desse estudo para fins da sua atividade.
Então não há como você deixar de lado o exame da OAB. E algo é fato, o estudo dentro do direito, para que você seja uma pessoa diferenciada, para que você seja uma pessoa que realmente tenha alguma espécie de sucesso, o estudo é uma constante. O conhecimento ele é fundamental. E sem parar de estudar todos os dias. É que eu falo. Você começa a fazer uma medicina, fazer qualquer tipo que seja, qualquer faculdade, você não pode ficar pensando que chegar lá na frente eu vou cortar o cordão. Porque eu acho que você já começa a ser derrotado, sabe? Como que eu começo uma coisa e não termino? Aí mas não foi eu que paguei, foi meu pai. Mas quantas noites o pai deixou de dormir para trabalhar, para colocar um dinheiro no bolso, para poder pagar sua faculdade, e você não fazer a sua faculdade e terminar? Então eu acho que assim, tem coisa, Caio, na parte acadêmica, vamos dizer assim, que eu sempre vou falar, pense bem, eu não vou, igual eu falo pro meu filho, eu não vou ficar falando o que eu acho que você deve fazer. Não vou te atrapalhar, mas pense bem antes de fazer. Quando fazer, faça bem feito. E quando você terminar, cara, atende a pessoa como se estivesse atendendo seu pai e sua mãe. Sim. Porque a isso... primeira coisa que precisa, principalmente na medicina, é algo que chama humanidade. Então tem que ter essa empatia com o outro. Então, se você se determinou a fazer algo para alguém, faça e faça bem feito. Mas nunca você vai poder olhar para a outra mão o que você fez com essa. Sim. Então, eu acho muito, muito perfeito. Tá respondido? Larissa, um beijo para você, que Deus te abençoe. Quem que era a outra pessoa? O Phil. Phil, muito legal a sua pergunta, gostei muito. Doutor Caio aqui é fora de série. Eu não tenho nem como agradecer ele, essa aula que ele está dando para a gente agora. Caio, vamos falar uma coisa que está me deixando muito preocupado. A IA, né? Na área judicial, o que você vê hoje da inteligência artificial dentro da área judicial? A área jurídica com a inteligência artificial é um caminho sem volta. A diferença vai ser o seguinte: quem é o profissional que sabe utilizar a IA em seu favor e aquele que não utiliza. Ela traz benefícios fantásticos, só que ela não substitui o ser humano. Sim. Mas ela substitui em várias questões. Agora, ela não vai substituir nunca o ser humano. Por exemplo, Gilmar, isso que você está falando hoje, eu vi uma notícia de um ministro do STJ que ele pediu para oficiar a OAB, porque ele recebeu uma petição. Veja, se é o ministro do STJ, foi um recurso lá para o STJ. Ele recebeu ali uma petição que ele falou que praticamente inteira ela foi redigida por inteligência artificial, criando dados inexistentes, informações equivocadas. Então é aquilo. A inteligência artificial, ela foi criada sim com uma finalidade de trazer vários benefícios para os usuários que saibam utilizá-la. Ela não vai te dar respostas prontas, corretas, sem que você faça as perguntas adequadas. É a mesma coisa o seu Google, né? Eu tô com dor na cabeça, vou escrever aqui no Google para ver o que eu tô sentindo. É dor de dente. Os negócios que não tem nada a ver, cara. Não, e eu vou falar uma coisa para você. Ela veio, e você falou na atividade jurídica, para os advogados
é uma possibilidade muito grande para auxílio de pesquisa, para confronto de informações. É rápida, né? Exatamente. E o judiciário também se utiliza de inteligência artificial. Os próprios tribunais se utilizam de inteligência artificial para poder fazer a seleção de determinadas formalidades, se está preenchida a formalidade ou não. Quer dizer, é um caminho sem volta. Mas algo que a gente tem que levar em consideração é, não pense que você terá condições, por óbvio, de substituir a totalidade do ser humano, porque algo que a inteligência artificial não vai conseguir ter é sensibilidade. O que o empresário precisa de entender urgente, Caio, na sua visão? O empresário, principalmente, ele tem que entender hoje como funciona o seu negócio do início ao final. Talvez a maior dificuldade que eu veja hoje dentro do setor empresarial são aqueles empresários que se aventuram em uma determinada área, se aventuram num determinado empreendimento, mas não conhecem o seu negócio. Eles não conhecem o terreno onde estão pisando. Então, a primeira coisa é você saber onde você está pisando, o terreno que você vai enfrentar. Então, quais são os seus principais concorrentes? Quem são os seus principais fornecedores? Quem são os seus principais clientes? Você entender o seu negócio. Antes de você entender de qualquer outra habilidade, conhecer o negócio que você se predispôs a empreender. Então, a primeira coisa é, conheça o seu negócio. Planejamento de negócio é muito bom, né, Caio? Porque eu vejo pessoas, às vezes, que a gente sai para conversar com alguém, outros pedindo informação, outros... Cara, eu falo para todo mundo, não existe milagre. Não vai pensar que você vai ser um empresário, vai ser um empresário bem-sucedido que quer levantar 10 horas da manhã. Não adianta. Então, você quero montar... Cara, tem lugares para montar N coisas. Só que você tem que estudar, ponto. Você tem que estudar qual que é o nicho que você quer colocar naquele momento, ou que lugar, será que comporta aquela empresa sua? Porque eu já vi muita pessoa quebrar, Caio. Muita pessoa quebrar. Por falta de quê? Ele tem um dinheiro, ele acha que o dinheiro não acaba, e o dinheiro ele não aceita desaforo. E aí a pessoa fala, vou investir... Cara, nada contra... Poderia falar qualquer tipo de empresa aqui. Vender coco na beira da praia. Conheço gente que é bem sucedido vendendo coco na beira da praia. Sim. E tem pessoas que quer colocar coco na beira da praia, mas ele quer colocar aqui na avenida, no meio do nada. Então você não vai conseguir vender. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas, elas querem ganhar, ela tem um dinheiro para investir, mas ela não se preocupa em estudar o que é a empresa dele. Conhecer o seu negócio. Planejar e conhecer o seu negócio. É isso que eu fico triste, porque muita gente perde muito dinheiro. Você volta muitos anos para trás. E aí, para você ir para frente novamente, com a carga tributária que a gente tem hoje, com todos os específicos que a gente tem hoje, tantas vamos dizer, tantos degraus que você precisa subir novamente, às vezes você não tem mais idade para chegar lá, cara. E aí nem motivação. Não tem motivação. E aí você fala assim, para mim deu. Eu não vou mais, eu não quero mais. Você acaba desistindo. Eu tô falando porque eu vejo muitas pessoas desistir. E eu acredito que enquanto tiver ar, enquanto tiver força, você não pode desistir, cara. Sim, é isso. Você não pode desistir. Mas é o que eu falo para você, cara. Essa pergunta é mais ou menos essa que a gente estava conversando, mas o que diferencia quem quer crescer e aquele que quer ficar naquele lugarzinho paradinho?